Existe uma cena, no fim de um dos filmes mais premiados da história do cinema, em que um homem fica parado, sozinho, numa estrada de terra vazia no meio do Texas e não consegue decidir para qual lado ir. A trilha sonora sobe, suave, quase reconfortante, e a plateia inteira, por um instante, sente um alívio morno, quase um sorriso de esperança. Mas eu preciso que você pare exatamente agora e olhe para essa cena de um jeito completamente diferente. Porque aquilo não é o final de uma jornada de superação. Aquilo é a cena de um funeral. O funeral de um homem que já morreu há muito tempo e que ninguém, nem os produtores do filme, nem o público, nem os prêmios da academia, teve coragem de admitir em voz alta. Náufrago, lançado em 2000, é vendido até hoje como o retrato definitivo da resiliência humana. O filme que prova que o espírito do homem é indestrutível. Que não importa o quão sozinho, o quão perdido, o quão distante da civilização você esteja, sempre existe uma força interior capaz de te trazer de volta. Essa é a mentira confortável que Hollywood te vendeu por 25 anos. A verdade clínica, fria, documentada em cada escolha de roteiro e em cada silêncio daquele filme, é muito mais perturbadora. Chuck Noland não venceu a ilha o devorou. O homem que embarcou naquele avião da FedEx, apaixonado, ambicioso, viciado no próprio relógio, cheio de planos, cheio de futuro, esse homem morreu na queda, junto com os destroços em chamas espalhados pela água. O que sobreviveu, o que rastejou até a areia branca daquela praia, não foi Chuck Noland, foi uma casca. Um organismo em estado de choque que ainda respirava, ainda tinha um coração batendo, mas que já havia perdido para sempre a coisa que fazia dele humano. E o resgate, aquele momento de comoção que todo mundo assiste com lágrimas nos olhos, não foi uma salvação, foi uma sentença. A sentença de um homem quebrado, condenado a vagar como um fantasma dentro de um mundo que girou sem ele, que seguiu em frente sem ele, que enterrou ele, literalmente, enquanto ele ainda estava vivo. Hoje eu vou desmontar, cena por cena, ponto por ponto, essa fantasia de superação. E vou te mostrar o thriller de terror psicológico que estava escondido debaixo daquela trilha sonora esperançosa o tempo todo. Prepare-se, porque essa análise vai doer, porque no fundo, todos nós já sentimos, em algum grau, o que Chuck sentiu. O medo de que, se sumíssemos amanhã, o mundo simplesmente continuaria girando, e ninguém pararia por tempo suficiente para sentir nossa falta de verdade. Antes de entrarmos na ilha, eu preciso que você entenda quem era Chuck Noland antes da queda, porque sem entender o homem que ele foi, você nunca vai entender o cadáver ambulante que ele se tornou. Chuck era um inspetor de sistemas da FedEx, e essa profissão não é um detalhe aleatório do roteiro, é o núcleo de toda a tragédia. Ele não era só um funcionário que trabalhava com prazos, ele era literalmente um sacerdote do tempo. Sua religião era o relógio, seu Deus era a eficiência. Nós vemos isso na primeira cena do filme, em que ele grita furioso para seus colegas na Rússia sobre a importância de cada segundo, sobre como o tempo é a única coisa que realmente importa no mundo e como perder tempo é o pecado mais grave que um ser humano pode cometer. Ele carrega esse relógio de bolso, presente de Kelly, com a foto dela dentro como um totem, um lembrete físico de que sua vida inteira está estruturada em torno da contagem regressiva. Chuck vivia numa prisão invisível, construída por ele mesmo, onde cada minuto tinha que ser justificado, cada atraso tinha que ser corrigido, cada momento de existência tinha que servir a um propósito produtivo. Isso é o que os psicólogos chamam de identidade fundida ao papel social. Quando a sua função no mundo, seu emprego, sua utilidade dentro do sistema se torna indistinguível da sua própria noção de quem você é. Chuck não era um homem que trabalhava na FedEx. Chuck era a FedEx. E é exatamente por isso que a ilha não vai simplesmente testar seu corpo. Ela vai atacar o núcleo da sua identidade. Porque ao tirar dele o relógio, o prazo, o sistema, o propósito corporativo, a ilha não tira dele apenas conforto. Ela tira dele a única estrutura que sustentava sua sanidade. Imagine por um segundo arrancar de um sacerdote a sua fé, arrancar de um artista a sua arte. É exatamente esse o nível de violência psicológica que estamos prestes a testemunhar. O avião cai, e aqui já temos a primeira camada de terror que o filme disfarça com pressa narrativa. Aquela sequência de queda é filmada com um caos sensorial deliberado, câmeras tremendo, a água entrando em todos os lugares, escuridão total. E isso não é só um recurso técnico para gerar adrenalina. É uma simulação quase perfeita do que a psicologia clínica chama de evento traumático dissociativo, o tipo de experiência tão brutal, tão além da capacidade normal de processamento do cérebro humano, que o próprio senso de continuidade da realidade se despedaça naquele instante. Chuck acorda na praia, sozinho, e a primeira coisa que ele faz é vomitar água do mar. Esse não é um detalhe estético. É o corpo dele tentando expelir, fisicamente, a experiência que a mente ainda não consegue processar. Nos dias seguintes, vemos Chuck tentando aplicar a lógica corporativa à ilha. Ele tenta fazer fogo com eficiência, ele tenta organizar suprimentos, ele tenta impor estrutura ao caos e falha repetidamente de forma humilhante. Essa falha não é apenas sobre sobrevivência física.
É a primeira fratura no ego de um homem que baseava toda a sua autoestima na capacidade de controlar sistemas. Na noite em que ele finalmente consegue fazer fogo, ele grita, ele dança, ele celebra como se tivesse conquistado o mundo. E é fácil interpretar essa cena como um triunfo. Mas olha bem para o rosto dele nesse momento. Há uma euforia quase maníaca ali, os olhos arregalados, o riso descontrolado. Isso não é a alegria saudável de um problema resolvido. Isso é o primeiro sintoma visível de uma mente que está começando a se desconectar da realidade compartilhada, porque não existe mais ninguém, absolutamente ninguém, para validar ou testemunhar aquela conquista. Ele está sozinho com seu próprio triunfo, e sozinho com seu próprio triunfo é apenas outra forma de estar sozinho com sua própria loucura. E é exatamente nesse vácuo, nesse silêncio ensurdecedor de uma mente que não tem mais ninguém com quem compartilhar sua existência, que nasce o Wilson. E aqui, eu preciso que você esqueça tudo o que te disseram sobre essa bola de vôlei. Wilson não é um mascote adorável. Wilson não é um símbolo fofo de criatividade humana diante da adversidade. Wilson é um diagnóstico clínico, materializado diante dos seus olhos na tela do cinema, disfarçado de sentimentalismo familiar. Vamos aos fatos, com a frieza que a ciência exige. Um ser humano é uma criatura profundamente social. Nosso cérebro não evoluiu para existir em isolamento total. Existem estudos documentados ao longo de décadas sobre prisioneiros mantidos em solitária, sobre exploradores polares isolados, sobre náufragos reais, e o padrão se repete seguidamente. Privação social severa e prolongada não gera apenas tristeza, ela gera fragmentação da personalidade. O cérebro, desesperado por interação, desesperado por um espelho onde possa se reconhecer como ser social, começa a criar essa interação onde ela não existe. Isso se chama, no campo clínico, alucinação de companhia induzida por isolamento, e em casos mais extremos, fraturas dissociativas da identidade. O filme nos mostra o momento exato dessa fratura, e o faz de um jeito tão sutil que a maioria das pessoas assiste sem perceber a gravidade do que está vendo. Chuck, ferido, com sangue escorrendo da mão, esfrega essa mão na bola de vôlei, sem querer, por frustração, e a marca de sangue forma, acidentalmente, um rosto. Ele olha para aquele rosto, e algo dentro dele quebra. Ele começa a falar com a bola. E a bola, veja bem, tem um nome de marca estampado nela, Wilson. E ele simplesmente adota esse nome comercial como se fosse a identidade de uma pessoa real. Pense na crueldade irônica disso por um instante. Chuck, um homem que dedicou sua vida inteira a servir uma corporação, que mediu seu valor pessoal em termos de eficiência logística e prazos de entrega, agora, no auge da sua desintegração mental, transforma um produto de consumo, uma peça de plástico fabricada em massa, no seu único vínculo social restante. É como se a própria estrutura capitalista, que consumiu sua vida antes da queda, continuasse presente, disfarçada, dentro da sua psicose. Ele não conseguiu escapar do sistema nem mesmo dentro da sua própria mente fragmentada. A partir desse momento, Wilson deixa de ser um objeto e passa a ser, para Chuck, uma segunda voz interna, uma segunda consciência que ele projeta para fora de si mesmo, porque a solidão absoluta é psicologicamente insuportável para a mente humana. Repare como o filme constrói isso com precisão perturbadora. Chuck discute com Wilson. Chuck se desculpa com Wilson depois de brigarem. Chuck confessa seus medos mais profundos para Wilson. Em um determinado momento, ele revela, em voz alta, para essa bola de vôlei, que já pensou seriamente em se enforcar. Esse é o momento mais aterrorizante e mais ignorado de todo o filme. Chuck Nolan tentou planejar o próprio suicídio na ilha. E a única que o impediu de completar esse ato final de desespero foi essa personificação, essa segunda consciência artificial que sua mente criou para não deixá-lo sucumbir sozinho na escuridão absoluta daquela noite. Wilson não é um amigo imaginário fofinho. Wilson é o mecanismo de sobrevivência de uma mente que estava a segundos de distância de se apagar completamente. Avancemos 4 anos na narrativa. E observe como o próprio Chuck muda fisicamente e comportamentalmente. O corpo emagrece de forma alarmante, a postura se curva, o olhar perde o foco vibrante que tinha no início. E a dependência de Wilson não diminui com o tempo, ela se aprofunda. Isso contraria completamente a narrativa de superação e resiliência que o filme tenta vender na superfície. Se Chuck estivesse realmente ficando mais forte, mais resiliente, mais adaptado, sua necessidade de uma segunda personalidade projetada deveria, teoricamente, diminuir. Mas o oposto acontece. Wilson se torna cada vez mais central, cada vez mais indispensável, porque a fratura na mente de Chuck não estava cicatrizando, ela estava se consolidando. Ele não estava se recuperando do trauma inicial. Ele estava se adaptando permanentemente a uma nova estrutura psíquica fragmentada, na qual parte da sua consciência vivia dentro de si, e outra parte vivia projetada para fora, numa bola de vôlei desbotada pelo sol. Então, chega o momento da fuga na jangada, e com ela a cena mais devastadora psicologicamente de todo o filme, disfarçada mais uma vez sob uma camada de ação e adrenalina. Uma tempestade violenta separa Wilson de Chuck no meio do oceano aberto. Wilson cai na água e começa a flutuar para longe,
e Chuck, exausto, desidratado, à beira da morte física, ainda assim nada desesperadamente, gritando-os o nome de Wilson, tentando alcançar aquela bola em meio às ondas gigantescas. Ele arrisca literalmente a própria vida, uma vida que ele passou 4 anos lutando desesperadamente para preservar, para tentar recuperar um objeto inanimado. Pare e pense sobre a magnitude psicológica disso. Um homem racional, em pleno juízo, não arrisca sua sobrevivência por uma bola de vôlei. Mas Chuck não estava mais operando com uma mente inteira e integrada. Ele estava operando com uma mente fraturada, na qual Wilson não era um objeto, era uma parte funcional e insubstituível da própria identidade dele. Quando ele finalmente não consegue alcançar o Wilson, quando percebe que as correntes o levaram para longe demais, e ele desiste, boiando ali, sozinho, chorando incontrolavelmente, soluçando o nome de um objeto inanimado no meio do Oceano Pacífico, aquilo não é uma cena de luto por uma bola de vôlei. É uma cena de amputação psicológica em tempo real. Chuck não está chorando por Wilson, ele está sentindo fisicamente a sensação de estar perdendo de novo uma parte de si mesmo. A mesma sensação ecoada do momento em que ele perdeu Kelly, do momento em que perdeu sua vida anterior, do momento em que perdeu, na queda daquele avião, o homem que ele costumava ser. Wilson representava a última prova de que Chuck ainda era capaz de amar, de se conectar, de sentir empatia por algo fora de si mesmo. E quando Wilson se vai, aquela capacidade, aquela última fagulha de humanidade compartilhada se apaga junto com ele nas ondas. Se você está sentindo um peso no peito agora, se essa análise está tocando em algo mais profundo do que apenas um filme, eu preciso que você faça 2 coisas simples antes de continuarmos. Hypa esse vídeo deixando o like e se inscreve aqui no Dominadamente. Porque essas análises, essa forma de olhar para as histórias que Hollywood nos conta, são exatamente o motivo pelo qual esse canal existe. E deixa nos comentários com sinceridade, você sempre viu Náufrago como uma história de superação? Ou você já sentia lá no fundo que tinha algo mais sombrio escondido ali? Agora vamos continuar, porque a parte mais dolorosa dessa análise ainda está por vir. Chuck é resgatado, e aqui a mentira da narrativa de final feliz atinge seu ápice mais cínico e mais perturbador. A cena do resgate, filmada com toda a pompa hollywoodiana, navios, holofotes, uma trilha sonora triunfante subindo e crescendo, nos condiciona a sentir alívio, a sentir que o pesadelo finalmente terminou. Mas eu quero que você observe o rosto de Chuck durante esse resgate. Ele não sorri de alívio. Ele olha para o horizonte com uma expressão vazia, quase incapaz de processar o que está acontecendo, porque para a pirâmide dele, fraturada e reconstruída em torno da sobrevivência isolada, o resgate não representa a liberdade, representa a invasão abrupta e violenta de uma realidade que ele não sabe mais como habitar. E então vem a cena do banquete corporativo, talvez a cena mais cruelmente irônica de todo o filme e a mais subanalisada de todas. Chuck retorna à sede da FedEx e é recebido com aplausos, holofotes de imprensa, discursos emocionados, taças de champanhe erguidas em sua homenagem. Na superfície, isso parece uma celebração calorosa de um funcionário querido, que sobreviveu contra todas as probabilidades. Mas observe a estrutura dessa cena com o olhar clínico de quem entende como corporações operam. Aquilo não é uma celebração da vida de Chuck Noland como ser humano. É uma celebração de marketing. Chuck se tornou da noite para o dia o maior estudo de caso publicitário que a FedEx jamais poderia ter sonhado. Um homem que passou 4 anos numa ilha deserta e mesmo assim, sua última ação antes de tentar se matar de exaustão na jangada foi recuperar um pacote da empresa que jamais entregou e entregá-lo, intacto, ao destinatário original, anos depois. Isso não é coincidência de roteiro. É o ponto central e mais sombrio de toda a mensagem do filme, e a maioria das pessoas assiste sem perceber o horror que está entalhado ali. Vamos analisar esse pacote com atenção, porque ele é, sozinho, a metáfora mais brutal já colocada na tela sobre a relação entre o ser humano e o sistema capitalista que ele serve. Aquele pacote decorado com asas pintadas à mão ficou ao lado de Chuck durante 4 anos inteiros de isolamento absoluto. Ele nunca o abriu, mesmo estando sozinho, faminto, desesperado, sem absolutamente nenhuma testemunha que pudesse julgá-lo por violar aquele lacre. Ele preservou aquele objeto com uma disciplina quase religiosa, porque aquele pacote representava a última fração do seu antigo propósito, do seu antigo sistema de valores, da única identidade que ele ainda conseguia reconhecer como sua. Quando ele finalmente entrega o pacote, à porta de uma fazenda isolada no Texas, o dono nem está em casa. Chuck deixa um bilhete simples, dizendo que aquele pacote o salvou e vai embora, sem alarde, sem reconhecimento, sem ninguém para testemunhar aquele gesto. E é exatamente aí que o roteiro, de forma quase confessional, revela a verdadeira mensagem por trás de toda a jornada. Chuck não sobreviveu à ilha por causa de esperança abstrata, ou por causa de um amor romântico distante, ou por causa de fé num Deus qualquer. Ele sobreviveu porque no vácuo absoluto de significado, o único fragmento de propósito que ele conseguiu se agarrar
foi um dever corporativo, a obrigação de entregar um pacote. Isso não é uma mensagem edificante sobre a força do espírito humano. É um retrato aterrorizante de como o sistema capitalista consegue colonizar até mesmo o instinto de sobrevivência de um ser humano isolado, a ponto de substituir, literalmente, o sentido da vida por uma obrigação de logística de entregas. E enquanto Chuck sofria esse colapso existencial silencioso, a empresa que ele serviu com devoção religiosa fazia o quê? Eles organizavam uma festa, eles brindavam, eles fotografavam. A frieza sistêmica revelada nessa cena é de um horror quase clínico, se você parar para dissecar. A vida, a sanidade, a alma de Chuck Noland foram, na prática, tratadas exatamente da mesma forma que qualquer pacote extraviado é tratado dentro de um centro de logística. Ele desapareceu do sistema, foi registrado como perda, e quando reapareceu, foi reintegrado ao fluxo com entusiasmo protocolar, não porque alguém sentisse empatia genuína pela sua dor, mas porque sua história de retorno gerava valor publicitário. Isso é a definição prática e brutal de alienação corporativa. O momento em que um ser humano, com toda a sua complexidade emocional, todo o seu trauma, toda a sua fratura psicológica, é reduzido a uma unidade de valor dentro de um sistema maior que não tem qualquer capacidade ou qualquer interesse genuíno em reconhecer seu sofrimento como algo real. Repare também no discurso que Chuck faz para o amigo dele, Stan, mais tarde no filme, sentado à mesa da cozinha, olhando para o vazio. Ele diz que sabe o que tem que fazer agora, continuar respirando, porque amanhã o sol vai nascer, e quem sabe o que a maré vai trazer. Isso é lido na superfície como uma frase inspiradora sobre esperança e resiliência, mas escute o tom de voz dele nessa cena. Não há entusiasmo ali, não há vida ali, há exaustão. Há a voz vazia de um homem que aprendeu que a única filosofia que resta, depois que tudo o que você amava foi destruído, é simplesmente continuar existindo, mecanicamente, um dia de cada vez, sem esperar mais nada de verdadeiramente significativo da existência. Isso não é sabedoria, é rendição disfarçada de sabedoria. É exatamente o tipo de discurso que profissionais de saúde mental reconhecem em pacientes que atravessaram um luto tão profundo, ou um trauma tão devastador, que a única estratégia de sobrevivência psicológica que resta é reduzir a existência ao mínimo funcional possível, respirar, esperar o sol, não esperar mais nada além disso, e chegamos finalmente à ferida mais profunda e mais silenciosa de todo o filme, Kelly, a mulher que Chuck amava, a mulher cuja fotografia ele carregava dentro daquele relógio de bolso como um talismã sagrado durante os 4 anos mais sombrios da sua existência, a mulher que ele mencionava para Wilson em momentos de desespero absoluto como sua única razão real para continuar tentando sobreviver. Kelly o considerava morto. Ela chorou por ele. Ela o enterrou simbolicamente. Ela reconstruiu sua vida. Ela se casou com outro homem. Ela teve uma filha. Anos de luto genuíno, processado, superado com toda a legitimidade emocional que qualquer ser humano tem o direito de buscar depois de perder alguém que ama. E então, Chuck aparece na porta dela, vivo. Esse deveria ser o momento mais glorioso e mais emocionante do filme inteiro, se estivéssemos de fato assistindo a uma história de superação e final feliz. Mas o que o roteiro nos entrega, com uma honestidade brutal que a trilha sonora tenta desesperadamente disfarçar, é uma das cenas mais desoladoras já filmadas sobre reencontro amoroso. Kelly está casada. Kelly tem uma filha pequena que não é de Chuck. Kelly ama genuinamente tanto Chuck quanto seu marido atual, numa configuração emocional impossível de resolver sem alguém sofrer profundamente. E Chuck, debaixo daquela chuva torrencial, na garagem dela, percebe, em tempo real, diante das próprias câmeras, o horror final e definitivo da sua situação. Ele não voltou para casa. Ele voltou para um lugar que se parece com sua casa antiga, povoado por pessoas que ele reconhece, numa cidade que ele reconhece, mas a vida que ele deixou para trás, a vida específica que ele estava tentando sobreviver para recuperar, simplesmente não existe mais. Ela foi substituída, reorganizada, seguiu em frente sem ele, exatamente da mesma forma fria e sistemática com que a FedEx reorganizou sua logística sem ele. O mundo inteiro operou sob o princípio de que Chuck Noland estava morto, e reorganizou completamente sua estrutura em torno dessa ausência. E quando ele retorna, vivo, ele descobre que não existe mais um espaço vazio esperando por ele para ser preenchido novamente. O espaço fechou, a vida seguiu, cicatrizou, e a cicatriz que se formou por cima da ausência dele não tem mais formato compatível com sua presença física de volta. Isso é isolamento numa forma ainda mais cruel do que a ilha. Na ilha, Chuck estava fisicamente sozinho, mas psicologicamente, ele ainda tinha um propósito claro, cristalino, brutal em sua simplicidade. Sobreviver, voltar, reencontrar Kelly. Agora, cercado por civilização, cercado por pessoas, tecnicamente rodeado de tudo aquilo que ele passou 4 anos desesperado para reconquistar, ele está mais isolado do que nunca, porque agora ele existe num vácuo sem propósito nenhum. A ilha tinha mesmo uma narrativa clara de sobrevivência. A civilização, para Chuck, não tem narrativa nenhuma.
Ele é um fantasma perambulando por cenários familiares, reconhecendo tudo, mas pertencendo a nada. Kelly diz para ele, entre lágrimas, debaixo daquela chuva, que ele é a coisa mais importante que já aconteceu na vida dela, e mesmo assim, ela não pode ficar com ele. Duas verdades emocionalmente devastadoras, existindo ao mesmo tempo, sem nenhuma resolução possível. Esse é o tipo de paradoxo emocional que a psicologia clínica associa a alguns dos quadros mais profundos e duradouros de luto complicado, porque não existe processo de superação claro quando a pessoa que você perdeu está fisicamente presente, viva, na sua frente, mas emocional e circunstancialmente inalcançável para sempre. E chegamos então à cena final, a estrada vazia, a encruzilhada no meio do Texas rural. A cena que a maioria dos críticos de cinema, ao longo de 25 anos, insistiu em interpretar como uma metáfora otimista sobre infinitas possibilidades e novos começos. Eu preciso que você olhe para essa cena com o olhar clínico que construímos ao longo dessa análise inteira, porque essa não é uma cena sobre possibilidades, é uma cena sobre vazio absoluto. Chuck acabou de entregar o último pacote, aquele com as asas pintadas, o único fragmento restante do seu antigo propósito de vida. Ele está parado numa estrada de terra, literalmente no meio do nada, cercado por planície seca até onde a vista alcança. E ele não sabe para qual direção seguir. Uma mulher para o carro, pergunta se ele está perdido e oferece indicações para diferentes helicidades em diferentes direções. Ele agradece educadamente e ela vai embora. E Chuck fica ali, sozinho, girando lentamente, olhando para cada direção possível, como se estivesse genuinamente tentando decifrar qual caminho tomar. Mas repare bem, não existe indicação nenhuma, em nenhum momento dessa cena, de que exista qualquer coisa específica esperando por ele em qualquer uma dessas direções. Ele não tem mais Kelly esperando, ele não tem mais um emprego esperando com o mesmo significado de antes. Ele não tem mais o Wilson, ele não tem mais a ilha, que, por mais perversamente que isso soe, ainda lhe oferecia clareza de propósito. Ele está, pela primeira vez em toda a sua jornada, completamente livre de qualquer estrutura, qualquer sistema, qualquer relógio ditando o que ele deve fazer a seguir. E é precisamente essa liberdade absoluta que se revela como o horror final e mais silencioso de toda a narrativa, porque liberdade sem propósito não é libertação, é abandono existencial. Chuck sobreviveu ao naufrágio físico na ilha, mas ele nunca sobreviveu ao naufrágio psicológico de descobrir que o mundo, a corporação e até mesmo o amor da sua vida seguiram em frente perfeitamente bem sem ele. Ele é, literalmente, um homem sem lugar no mundo. Nem a ilha o queria mais, nem a civilização sabe mais o que fazer com ele. Ele se tornou, no sentido mais literal e mais desolador da palavra, um alienígena dentro do próprio planeta em que nasceu. Alguém que reconhece cada detalhe ao seu redor, mas não pertence, genuinamente, a nenhum fragmento dessa paisagem. A câmera sobe, lentamente, mostrando as 4 estradas se estendendo em direções opostas, formando uma cruz no meio da terra árida. E essa composição visual não é acidental. É a representação geométrica mais honesta possível do estado psicológico de Chuck Noland naquele exato momento. Um homem crucificado, não por pregos ou madeira, mas pela ausência total de qualquer caminho que ainda faça sentido para ele seguir. O filme termina ali, sem nos mostrar qual direção ele escolhe. E por décadas, isso foi vendido como um final aberto, esperançoso, cheio de possibilidades poéticas. Mas a verdade mais dura, a verdade que essa análise se propôs a revelar desde o primeiro segundo, é que não importa qual direção Chuck escolha seguir depois daquela estrada, porque o homem que fará essa escolha não é mais o mesmo homem que embarcou naquele avião da FedEx tantos anos atrás. Aquele homem morreu na queda. Aquele homem morreu lentamente, dia após dia, na solidão da ilha. Aquele homem morreu de vez, silenciosamente na garagem de Kelly, debaixo daquela chuva, ao perceber que não existe mais volta possível para a vida que ele passou 4 anos lutando desesperadamente para recuperar. O que resta, parado naquela encruzilhada, é apenas um fantasma, um sobrevivente sem propósito, um funcionário sem função, um amante sem amada, um homem sem lugar. E talvez seja exatamente por isso que essa cena final nos assombra de um jeito que a maioria dos finais felizes de Hollywood jamais conseguiria, porque ela nos confronta, sem dizer isso abertamente, com um dos medos mais profundos e mais universais da condição humana. O medo de que, se desaparecêssemos amanhã, o mundo inteiro simplesmente continuaria girando, se reorganizaria ao redor da nossa ausência. E quando, se um dia voltássemos, descobriríamos que não sobrou mais nenhum espaço específico esperando exclusivamente por nós. Pense em quantas pessoas ao longo da vida real atravessam uma versão silenciosa e menos cinematográfica dessa mesma tragédia. Pessoas que se afastam por anos, por doença, por trabalho, por qualquer motivo que as isole do fluxo normal das relações que construíram. E que, ao voltar, descobrem que os amigos criaram novas rotinas, que a família se reorganizou em torno de outras prioridades, que o emprego já foi ocupado por outra pessoa, que o próprio lugar que ocupavam no mundo simplesmente se fechou, como pele cicatrizando por cima de um ferimento antigo.
Chuck Noland é a versão extrema, amplificada até o insuportável, desse medo cotidiano e absolutamente universal. E é exatamente por isso que essa história, mesmo disfarçada de aventura de sobrevivência, ecoa tão profundamente dentro de nós, porque ela não fala sobre uma ilha. Ela fala sobre a fragilidade do lugar que cada um de nós ocupa na vida das pessoas que amamos, e sobre o quanto esse lugar pode ser silenciosamente redistribuído, sem aviso, sem crueldade intencional, apenas pela inevitável continuidade do tempo que segue correndo, mesmo quando nós paramos de correr junto com ele. Náufrago nunca foi, e nunca deveria ter sido, celebrado como um filme sobre superação. É um retrato clínico, meticuloso e devastador sobre dissociação, fragmentação psicológica, alienação corporativa e o luto impossível de reconstruir uma identidade depois que tudo aquilo que a sustentava foi arrancado pela raiz. Chuck Noland não venceu a ilha ganhou. Ela apenas devolveu gentilmente ao mundo os restos mortais psicológicos de um homem que um dia existiu inteiro e que agora segue adiante, eternamente fragmentado, eternamente incompleto, eternamente sozinho, mesmo cercado por civilização, mesmo cercado por rostos conhecidos, mesmo parado bem no meio de uma estrada cheia de direções possíveis, mas sem absolutamente nenhum lugar real, verdadeiro e definitivo para chamar de lar. Se essa análise mudou completamente a forma como você vai assistir Náufrago, a partir de agora, esse é exatamente o tipo de trabalho que fazemos aqui, semana após semana, desmontando as histórias que você pensava conhecer, revelando o terror psicológico escondido debaixo da superfície inspiradora. Então hypa esse vídeo mais uma vez, deixando seu like. Se você ainda não se inscreveu no Dominadamente, esse é o momento. E me conta aqui embaixo, com toda sinceridade. Depois de tudo que analisamos hoje, você ainda enxerga o final de Náufrago como esperançoso? Ou você finalmente consegue ver o funeral silencioso que sempre esteve escondido ali, disfarçado de trilha sonora emocionante? Nos vemos na próxima análise, onde vamos desmontar mais um clássico que você pensava conhecer bem demais.